está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa O Assunto é Jesus, aqui pela Boa Vontade TV. Para nós é sempre uma alegria e uma honra ter você nesta sintonia elevada. E hoje, nesta edição, trataremos do Apocalipse de Jesus. Então, abra o último livro da Bíblia Sagrada, na passagem A Ceifa. Apocalipse do Divino Mestre, capítulo 14, versículos de 14 a 16. Hoje o nosso tema, as profecias sem mistério. Essa série de estudo que o programa O Assunto é Jesus realiza, inspirado sempre nas obras literárias do irmão Paiva Neto. Aliás, As Profecias Sem Mistério é título de um dos livros da coleção ecumênica O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Então a gente abre o programa de hoje deixando essa dica especial para você que quer estudar, quer aprender mais sobre o Apocalipse de Jesus. Esta série do irmão Paiva Neto é sensacional para todos aqueles que buscam compreender as profecias finais em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Novo mandamento do Cristo que está em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz deste mandamento novo, estudaremos a passagem A Ceifa, inspirados também pelo comando da esperança, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para que possamos fortalecer, mesmo diante das grandes dificuldades que o mundo possa nos apresentar, vencermos com Jesus. Este grande amigo que nos dá o Apocalipse justamente para aprendermos, para observarmos as consequências boas e ruins de tudo aquilo que realizamos em nosso dia a dia. E para participar do programa, trazendo a sua opinião, também mandando o seu nome dos familiares e amigos para a Sagrada Corrente Ecumênica de Preces, nosso WhatsApp está à sua disposição. Na Boa Vontade TV é o DDD 11 99801 1242. Com a gente aqui nos estúdios, o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu é que agradeço a oportunidade de aqui estarmos e com essa chance valiosa de aprendermos muito mais com o livro Redentor, do Redentor Apocalipse de Jesus. E diretamente da cidade do Rio de Janeiro, ela que é integrante da equipe da comunicação 100% Jesus, cristã do novo mandamento de Jesus, Isabela Ribeiro, seja muito bem-vinda. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre uma alegria aprendermos as lições de Jesus para o nosso aprimoramento e, mais que isso, né? Colocarmos em prática as suas lições de amor. Então vamos a este estudo, gente, porque na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aprendemos a estudar as profecias sem mistério. Mas antes, aquele nosso brado de disposição no bem para nos integrarmos neste tempo e espaço da profecia divina. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Eternamente estaremos dispostos quando o assunto é Jesus, porque abraçamos as lições do Divino Mestre como ideal de vida, ideal prático
para a nossa existência. Vamos então, a partir do livro Somos Todos Profetas, livro de autoria do irmão Paiva Neto, ao estudo, porque aqui, gente, olha, esse livro ele trata de muitos temas importantes, né, dentro desta coleção ecumênico Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, e o irmão Paiva traz também na parte final do livro a transcrição completa do Apocalipse de Jesus. Assim a gente já vai estudando, fazendo as nossas anotações, e nós abrimos então hoje no capítulo 14, versículos de 14 a 16, a ceifa. Narra João, o evangelista profeta. E tornei a olhar, e eis uma nuvem branca, e alguém sentado sobre ela que se parecia com o Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então, o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Eduardo, é importante a gente começar trazendo uma breve contextualização sobre esse capítulo 14. Ele abre mostrando o Cordeiro de Deus e seus remidos no Monte Sião, cantando um cântico que somente aqueles, né, estes remidos sabiam entoar, né, porque estavam com o Cordeiro de Deus. E a partir daí, os anjos vêm trazendo 4 vozes que vão anunciando importantes momentos da humanidade. E então chega a hora dessa ceifa, em que o anjo, em que João olha ali, né, esse anjo numa nuvem, e trazendo, então, essa autoridade espiritual, sendo dada esta autoridade espiritual para que essa ceifa comece. É bom para aqueles que estão nos acompanhando e nem sempre estão tão por dentro, ou até mesmo familiarizado com as expressões da própria profecia e da Bíblia. A ceifa aqui se refere àquele momento de colheita, né, de limpar, principalmente quando nós estamos falando dos grãos, para a retirada desses grãos, seja no trigo ou outras diversidades de plantas. Então, nesse caso, nós estamos falando já desse momento final, em que há o recolhimento daquilo que foram as obras plantadas por todos nós. E vejam, essa ceifa ela não é feita por qualquer pessoa, nem por qualquer espírito, por melhor que seja. É feita, isso sim, pelas palavras do próprio João Evangelista, com aquele que parece com o Filho de Deus. E de fato, porque tem na cabeça uma coroa de ouro, uma ornamentação muito clara se referindo a esse que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cristo de Deus. Sobre uma nuvem branca, e a gente sempre lembra daquele momento majestoso em que Jesus retorna ao Pai, naquela ascensão do Cristo. Ele vai, então aquelas nuvens acabam ali encobrindo a visão de todos, mas a promessa é de que ele voltaria da mesma forma como ele voltou aos céus. Então, essa visão, para que haja essa colheita, ou seja, para que a gente possa prestar contas daquilo que nós fizemos, tudo isso é muito bem dirigido, ou seja, tem à frente o próprio Cristo de Deus, porque aí não há injustiças ou até equívocos na visão que, por melhor que sejamos, podemos cometer por ainda sermos seres falíveis, termos uma perspectiva muito limitada. O Cristo de Deus não. Sobre as nuvens, vê acima, vê mais longe, vê com clareza. E naturalmente, tendo a coroa, porque
por autoridade foi dada, essa capacidade de julgar também, de poder dar a cada um segundo aquilo que nós mesmos plantamos, né? E é importante a gente observar, Isabela, que ainda nesse versículo 14, quando a gente olha essa autoridade do Cristo de Deus, a gente precisa retomar também esta lembrança que o Eduardo trazia, né, sobre a volta triunfal de Jesus. E agora, como nos ensina a religião divina, ele não volta para ser crucificado, mas ele volta para oferecer, né, nos retribuir a cada um segundo as suas próprias obras, não aquilo que nos dizem sobre o que fizemos, né? Ah, o fulano disse que eu fiz isso, o Beltrano disse para que eu fiz aquilo. Não, somos nós mesmos, diante da nossa própria consciência, diante do Cristo, prestando conta das nossas ações. Sem dúvida, Lilian. Não por acaso, né? A lei do Apocalipse é a lei das obras. Então, não há espaço, né, para esse lugar de impunidade. As nossas boas ações, ou não tão boas assim, elas se impõem. E sob o olhar da autoridade do Cristo, de Deus, Jesus, ela só pode haver ali a verdade das nossas ações. É interessante também que antes de chegar à ceifa, né, nós até comentávamos isso no início do programa, Jesus vem dando inúmeras oportunidades para que possamos reavaliar as nossas ações, para que possamos ver o que precisa ser mudado, o que precisa, na nossa conduta, ser realmente ali redirecionado para que possamos merecer o lugar de permanecermos do planeta que é dele. E ele vem justamente trazer esse lugar de, bom, agora vocês estão maduros, o tempo foi dado. E como é assim, gente, na nossa vida, para a gente passar de uma fase para outra na escola, né, na série, a gente não precisa entender as lições da série anterior. Precisamos estarmos maduros, né, conscientes do que nos espera na próxima etapa, na próxima série. E assim, naturalmente, é com as profecias divinas. Jesus, de forma alguma, realiza esse local aqui da ceifa como punição, como castigo, de forma alguma. Hoje é um dia de renovarmos o nosso destino, de olharmos, bom, o que eu fiz que merece ser revisto? Não, essa atitude aqui, peraí, eu poderia ter falado de outra forma, eu poderia ter só escutado, né? De fazermos essa autoanálise. Com toda certeza. E a voz vem também, Eduardo, mostrando em alto e bom som, né? Porque aí o versículo 15 ele já abre trazendo isso, né? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. Veja, não era só uma grande voz, já não era uma voz só apenas estrondosa, mas ele falava muito alto. Então era para todos escutarem, é para chegar esse recado a toda a humanidade. Vejam que interessante. O Cristo de Deus tem autoridade. A gente falou do versículo 14 como uma condição a qual ele teve direito, alcançou. Não é gratuita a capacidade dele de chegar nesse grau. Então, o anjo grita com Jesus não num sinal de desrespeito, porque pode parecer aqui que o Cristo de Deus está, ele atendendo às ordenações de um anjo que, por maior que seja, está abaixo nessa escala hierárquica. Não é nesse sentido, e você falou muito bem, Lilian, é para que todos ouçam, para que o mundo entenda, chegou o momento. Vejam, o próprio Pedro apóstolo, quando vai falar da volta triunfal de Jesus, fala que Jesus ele é longânimo para conosco, ou seja, ele vai dando tempo para que a gente amadureça, para que a gente tenha a oportunidade de melhorar. A própria Isabela destacava isso, o hoje, o agora é essencial, porque pode ser que o tempo seja curto, então aproveitemos a chance enquanto ela ainda existe. Então, ele foi dando esse tempo, porém, há todo um planejamento que, respeitando essas leis, precisa ser concluído. E é isso que o anjo está avisando, que agora, naquele instante, chegado o momento, toma a tua foice aguda, e é uma foice aguda justamente para mostrar a precisão desse julgamento que há. Não há nenhuma incoerência. A própria
Isabela destacava isso, não há impunidade. Jesus ele não vai abrir uma exceção para quem quer que seja, não porque ele não seja bom para com as pessoas, mas, em primeiro lugar, se não haveria injustiça para com os outros, né, que também desejariam uma oportunidade, e, acima de tudo, até porque esse julgamento, esse momento de nós prestarmos contas, é crucial para que a gente possa rever os nossos atos e, a partir daí, melhorar. Então, se não é preciso, não é bom quando alguém chega e você claramente fala, olha, você poderia melhorar isso. Você tenha clareza, embora doa, do que você precisa fazer. Agora, quando é aquela coisa imprecisa, mas eu acho que você tinha que ser melhor, mas uma coisa tão ampla que você nem entende de fato onde você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Então, essa foice aguda, pois chegou a hora de ceifar. Então, assim, é aquele momento crucial determinado. Aí, Eduardo, eu vou até pedir para você guardar esse próximo comentário. Por quê? Porque, assim, chegou a hora da ceifa, né? Então, assim, como a gente vive a nossa existência? Estamos preparados para esse momento da ceifa? O que nós plantamos na nossa própria seara de existência para que, neste momento, o que seja recolhido sobre nós sejam bons frutos? E olha aqui, em minhas mãos, gente, eu tenho 3 livros da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que nós estudaremos hoje ao longo deste programa. O assunto é Jesus. Agora eu quero, inclusive, compartilhar com você, da página 57 de Apocalipse Sem Medo, esta obra literária do irmão Paiva Neto, o texto Temer o Apocalipse, em que o irmão Paiva nos ensina. A lei de causa e efeito é onisciente para dar a cada um de acordo com as próprias ações. Nem sempre vemo-la agir de imediato, porque sua atuação é natural, orgânica. Por isso, raras vezes conseguimos perceber sua mecânica. Na hora certa, segundo o relógio de Deus, todos colhemos aquilo que semeamos. Portanto, não é com o Apocalipse que nos devemos precatar, ao contrário, porque ele é para os que leem sem ideias pré-concebidas um belo recado divino que tem 2000 anos. O terror são, estes sim, os atos humanos desvairados, particulares ou coletivos. Tá aí então, Isabela, o irmão Paiva trazendo esse alertamento para todos nós, né? A gente lê um texto como esse da ceifa, né? Essa passagem que tem um grande impacto espiritual e traz um momento de grave alertamento para a humanidade, mas a gente não deve temer o Apocalipse, né? Porque ele traz essa profecia para todos nós. Nós devemos olhar, isso sim, como diz o irmão Paiva, para os nossos atos, porque são os atos humanos desvairados, particulares ou coletivos, é que trazem essas consequências desenhadas, apresentadas, escritas nas profecias do Apocalipse. Sim, Lilian, e aí eu penso que isso vem do micro para o macro. O que no meu seio familiar eu posso mudar? Qual a postura? O que na minha colaboração em casa, né, com os meus familiares, eu preciso rever. E isso naturalmente vai se expandindo. Porque também não existe o lugar da apavoração, do desespero, do medo. Então vou temer o Apocalipse, né? Porque vem uma ceifa. Não, é fazermos com a tranquilidade e a decisão de querermos acertar, de querermos melhorar. Mas aí alguém também pode se perguntar, né? Qual o parâmetro? Como eu posso ter a certeza que estou sendo assertivo na minha conduta? Bom, aí de novo, o nosso referencial, que é Jesus. Suas lições de amor, suas lições de acolhimento. Jesus, de forma alguma, passou pela sua primeira vinda visível a este planeta, sendo indiferente a qualquer dor. Toda dor importava para o Cristo. Aquele assunto, né, aquela questão que individualmente nós realizamos para que ela possa refletir, então, neste coletivo. E aí, Eduardo, o Paiva tem 2 falas aqui que eu acho que são extremamente importantes para a gente compreender essa passagem e esse amadurecimento, né, da terra para esta ceifa, que é
quando ele começa falando sobre a lei de causa e efeito, que é onisciente para dar a cada um de acordo com as suas obras, e faz aqui também uma menção ao relógio de Deus. Ele fala, na hora certa, segundo o relógio de Deus, todos colheremos aquilo que semeamos. Quem trabalha com a terra, quem faz plantação, né, trabalha ali com a plantação, sabe muito bem. Você coloca uma planta dentro da terra, ela tem um tempo para se desenvolver, né, e se tornar realmente, aquela semente, se tornar uma planta, criar as suas raízes, crescer, florescer para frutificar, né, dar ali o seu fruto. Quando você trabalha com os animais, por exemplo, eles vão ter também o seu tempo de nascimento, né, de gestação. Todos nós, né, somos também animais, racionais, mas animais. Temos o nosso tempo de gestação, o nosso tempo de amadurecimento, ou seja, de crescimento, até estarmos desenvolvidos para cooperarmos, como dizia a Isabela, nesse coletivo que é a sociedade. Então, assim é também com esse olhar que essa passagem de hoje vem nos trazer. Esse olhar de que há um momento em que o Cristo plantou, trouxe as vozes, né, colocou no nosso coração as diretrizes, que é essa semente do amor, para que nós aprendêssemos a viver conosco e com os outros, né? E há um momento em que a gente precisa e vai dar os frutos, né? É interessante porque até em uma parábola, Jesus, ele dá indícios, ele indica de que maneira nós condicionamos esse tempo. Vejam, nós estamos fazendo o estudo do Apocalipse de Jesus, capítulo 14, aqui versículos 14, 15 e 16. Falando do versículo 15, em que chegou essa hora justamente porque a seara da terra está madura. Então voltamos à reflexão que Jesus nos trouxe na parábola que ele contava. Quando crescem o joio e o trigo, é preciso ter tempo para que amadureça, cresçam, e aí sim há a distinção, a clareza exata do que é joio e o que é o trigo. Eles crescem tão perto, de uma maneira tão parecida que na ânsia de querer fazer uma ceifa antes do tempo, a gente pode cortar o trigo querendo apenas tirar o joio, que é, no caso, uma erva daninha. Então, o que indica a maturidade é esse crescimento e essa decisão que existe em nós. Então, nós estamos a todo tempo tendo oportunidades no dia a dia. Aceitar e investir nas oportunidades boas vai indicando para nós essa maturidade e esse crescimento espiritual. Se fizermos escolhas equivocadas, naturalmente estamos ainda fazendo crescer esse joio. E o Cristo de Deus nos dá esse tempo para que a gente de fato se decida. E o Apocalipse de Jesus, ele a todo tempo convoca a decisão. Então, quando nós falamos dessa maturidade, ela está falando sobre tudo isso. A consciência exata do que nós queremos, claro, sendo correspondente com a prática, que às vezes a gente fala, eu quero um mundo melhor, mas a gente age de uma forma tão diferente. Eu quero que minha família esteja mais unida, mas aí na hora que as coisas apertam, na hora que somos nós aquela pessoa a calar, quando a situação fica um pouquinho mais tensa, a gente não age dessa maneira. Então, assim, é preciso que a gente possa demonstrar essa vontade, esse querer também em obras, porque daí nessa maturidade, na hora da ceifa, Jesus terá clareza. Olha, agora você precisa disso. Nesse momento, para crescer, para evoluir, para se desenvolver melhor, o diagnóstico mais claro é esse. Então, todos nós teremos oportunidades. Não é que a ceifa veio e acabou para todo mundo. Quem é bom se deu bem, quem é mal se deu mal. Não. Aí há, sim, sempre a continuidade. Aqueles que fizeram por merecer terão novos caminhos de evolução ainda melhores. Outros vão ter que passar ainda pelo sofrimento como uma forma educativa de crescimento, mas também tendo a oportunidade de evoluir. E aí eu vou até aproveitar a sua deixa do exemplo do médico com o seu diagnóstico. Aqui o irmão Paiva vai até nos lembrar, né? Nem sempre vemos essa lei de causa e efeito agir de imediato, porque sua atuação é natural e orgânica. É como quando a gente tem, então, um diagnóstico aí de alguma doença e a gente precisa tomar o remédio. A gente não vê o remédio agindo no nosso corpo, mas ele está agindo dentro do tempo também que ele tem. Então, se você vai tomar um analgésico, muito provavelmente você vai ter um tempo entre 30, 40 minutos para dar um começo ali de melhora, né?
Mas se você vai tomar um antibiótico, vão levar dias. E às vezes no meio do caminho você já vai estar super bem, mas tem que completar aquele tratamento até o fim para que o seu organismo esteja plenamente saudável, né? Livre daquilo que está causando uma doença nele. Então assim também é com as nossas próprias ações. A gente acha que muitas vezes ninguém está vendo aquilo que a gente fez, a gente entende que aquilo que a gente falou tanto faz porque o fulano mereceu escutar, a gente pensa que vai passar em brancas nuvens, né? Também trazendo aqui essa referência de hoje, e tudo está sendo notado, né? Por Deus e pela nossa consciência. Chegará uma hora em que essa prestação de contas, ela virá, porque tudo aquilo que a gente realiza, há uma consequência universal acontecendo no entorno, né? Se a gente chuta uma pedra, nosso pé vai doer na mesma hora, né? Então, a gente precisa entender que há sempre consequências para aquilo que nós realizamos. O tema do programa de hoje é as profecias sem mistério. Sim, estamos estudando o Apocalipse de Jesus no capítulo 14, versículos 14, 15 e 16, a ceifa. E vínhamos falando sobre esse amadurecimento da humanidade no último bloco, né? Na última hora, melhor dizendo. E aí a gente abre agora o livro Jesus, o Profeta Divino. Este livro é de autoria do escritor Paiva Neto, mais uma vez a gente ressalta, é parte da coleção ecumênica O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Página 274, irmão Paiva escreve: O que Deus espera de nós. Procuremos então, humilde e diligentemente, trilhar a vereda do progresso espiritual. Ela nos foi aberta por Jesus, o Filho primogênito do Pai Celeste, para que nos tornemos também primícias divinas. E referentemente ao pagamento justo que dele merecerem os que perseveram, convém recordar esta passagem da Boa Nova segundo Lucas, capítulo 10, versículo 7, quando Cristo, o profeta divino, na sua sacrossanta sabedoria declara: o operário é digno do seu salário. E prossegue o irmão Paiva: o Supremo Criador de todos nós fervorosamente aguarda que, de igual modo, sejamos primícias, isto é, primogênitos, seguindo o exemplo de Jesus. Meu Deus do céu, não há nada mais feliz que isso. E Ele tem poder para realizar tamanho milagre, consoante o que comovidamente lemos no Apocalipse, capítulo 21, versículos de 4 a 6, e sempre aqui lembramos. E aí o irmão Paiva vai transcrever aqui essa passagem, né? O novo céu e a nova terra. Nos lembrando, inclusive, Eduardo, nesse estudo de hoje, que essa ceifa é uma preparação para este novo momento de humanidade, para este novo céu, para esta nova terra. E o Cristo vem com a profecia, com o seu Apocalipse, nos preparando para sermos essas primícias, para sermos esses que reconhecem dentro de si as suas fragilidades, busca corrigir-se nos seus erros. E com rapidez, né? Sim. Primícias, o próprio irmão Paiva vai explicar aqui de uma forma bem profunda o significado do que o próprio Cristo de Deus vem trazer em seu Apocalipse como primícias, os primeiros frutos, né? E como estamos falando da ceifa, estamos falando também da boa colheita. Então, nessa ceifa é possível também enxergar, ter para si aquilo que de bom foi feito. Então, o que o irmão Paiva está nos convocando a ser são os primeiros frutos, aqueles bons frutos que são colhidos nessa ceifa, em que o Cristo de Deus não apenas assim observa, como investe para que possam fazer mais. Eu me lembro muito daquela passagem A Videira e os Ramos, porque o Cristo de Deus vai dizer: nós somos os ramos dessa árvore que é Ele. E aqueles que dão fruto, bom fruto naturalmente, Deus limpa, ou seja, vai nos aperfeiçoando para que a gente produza mais fruto ainda. Esse é o sentido de sermos primícias, porque senão a gente olha para a ceifa e fica com medo. Ai meu Deus, será que
Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? O que será que eu vou receber em todo esse processo da justiça divina chegando a esse limiar? Mas o ideal é a gente imaginar agora o que está plantando. Necessariamente aí não há que se preocupar com o fruto, porque se plantamos o bem, é natural que a gente vá colher o bem. E é isso que o irmão Paiva está dizendo, não perder tempo, entendendo que seremos dignos daquilo que nós mesmos plantarmos. Queremos o bem? Então plantemos o bem. Queremos caridade, que ela seja também parte da nossa vida, porque senão a gente só vai olhar para o outro, olhar para o mundo e falar, meu Deus, está tudo perdido, esquecendo-se de qual é a parte que nos cabe. Sim, o que eu sempre posso há fazer. essa parte. E nesse processo de limpar a ceifa também é essa limpeza, no caso de nós todos, termos também a consciência de fazer aquele gesto importante, benéfico para todos nós, de vestirmos sempre a carapuça. Sim. Olharmos para o que acontece ao nosso redor, olharmos para os equívocos que algumas pessoas cometem, olhar para os danos que a própria Terra tem mostrado, sinalizado e colocar em nós também a responsabilidade de entender como nós podemos melhorar, podemos fazer diferente, para que esse processo de amadurecimento da humanidade caiba a todos, porque senão a gente para. Não existe salvação estática. Então, eu estou bem, estou salvo, está tudo tranquilo, paro de fazer qualquer coisa, imaginando que eu tenho um espaço já reservado no mundo espiritual superior para mim. A verdade é que tudo isso é dinâmico. Falávamos sobre isso há pouco. Todo esse processo é dinâmico. Todos os dias estamos prestando contas e seremos cobrados mais por aquilo que nós fizermos. Aí tem o Cristo também nos alertando, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Vamos relembrar então agora esse versículo 16 do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, Isabela. Então, descreve aqui João Evangelista, o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Ele traz aqui toda a terra ceifada. Então, assim como a voz que estava lá descrita, né, no versículo 15, que gritava, né, em grande voz, que se achava já, né, que era para se pegar a foice aguda e ceifar, porque a terra já estava madura, a seara da terra estava madura, assim como essa voz brada para que todos escutem, neste momento, ele também mostra que o anjo que vai fazer, então, essa ceifa, ceifará toda a terra, não deixará ninguém de fora. O que nos conforta é porque é toda mesmo, né, nesse lugar de justiça divina, de que não há privilégios nesse lugar de avaliação das nossas condutas. Por isso que essa autoanálise deve ser feita com muita compaixão, com um espírito de humildade corajosa das nossas atitudes perante a essa ceifa que é muito dinâmica também. Todo dia acontece se nós buscarmos nos lapidar, né? E é interessante também que alguém pode estar pensando assim, tá, mas toda a minha luta, todo o meu esforço para perseverar no bem, de que valerá? Valerá esse novo céu, essa nova terra, neste lugar de toda a humanidade que se esforçou. Esse lugar, gente, de mérito, de alto mérito, porque você fez por merecer. E tem algo melhor que isso? Poder olhar para a sua própria história e se orgulhar. Então é esse lugar, né, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos convida diariamente. O lugar da culpa, do remorso, não nos leva a lugar nenhum. É olhar com esperança, com a boa disposição de uma decisão firme no bem, de querer melhorar, tendo como parâmetro os ensinamentos de Jesus, que servem como referência, como norte para cada um de nós. Sempre lembrando que é a misericórdia dele que nos sustenta. Portanto, quando a gente se decide, né, na firmeza de fazer o bem e pelo bem trabalharmos, estaremos divinamente amparados por essa força do Cristo e também pelos nossos anjos da guarda, por aqueles que se empenham nesse lugar de um mundo melhor e que vibram nessa frequência, né? Porque isso tudo é uma construção e essa construção é do aqui, é do agora. Por isso o nosso convite sempre é para que você
Conheça as ações da religião divina que nos convidam de diversas formas a escrevermos páginas de alegria, de amor, de recomeço, de novas histórias firmadas no bem. Então eu já vou pedir a você para deixar o endereço aí no Rio de Janeiro para quem quiser estar na religião do amor universal. São vários, né, Lilian? Aqui no estado do Rio de Janeiro tem sempre uma igreja ecumênica da religião divina, perto do Carioca, do Fluminense. Mas eu vou deixar o endereço na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 3214, em Del Castilho. Tá certo. Eu vou pedir o Eduardo, inclusive, para também trazer as ações da religião divina, porque a gente estuda o Apocalipse de Jesus, Eduardo, sempre também, nessas atividades que a religião do terceiro milênio promove. E eu lembrava muito também de uma passagem que o Cristo de Deus vai falar dos trabalhadores da hora derradeira, né? Dessa última hora, sempre é o tempo de sermos esses que serão chamados para este trabalho bendito de renovação da própria vida. E receberemos a paga daquilo que no nosso coração nos colocarmos à disposição de aprender e fazer, transformando assim, né, os nossos arrependimentos em ação prática no bem. Com certeza. É interessante você falar isso porque a grande questão há sempre oportunidade. Jesus está dispondo diante de nós oportunidades porque Ele quer que todos possam chegar a esse desenvolvimento, que a gente não fique preso aos erros eventuais que cometemos antes, mas que possamos, isso sim, melhorarmos. Por isso você falava dos trabalhadores da hora presente, da hora derradeira, esses que muitas vezes chegam no último instante, mas que por conta do seu mérito, por conta do espírito realmente arrependido dos maus atos, e aí sim, de tal forma mudados, fazendo boas ações, receber também o benefício daquilo que ele mesmo plantou, do que essa pessoa mesmo plantou. Então, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a todo tempo, todos os dias, estamos convocando as pessoas para que possam também fazer esse exercício. Não apenas de vir e nas orações pedirem, através das suas preces, das suas súplicas, aquilo que necessitam para a sua vida, mas terem a oportunidade também de beneficiar outras pessoas, como anjos encarnados, para propiciarem bem-estar, paz, tranquilidade, conforto àqueles que tanto necessitam e estão aí pelo mundo precisando desse apoio. Por isso que nós deixamos aqui o telefone, o WhatsApp da Central de Relacionamento, porque se fôssemos enumerar todas as atividades, seria até difícil de nós fazermos aqui no programa. Mas 11 99603 1330 é o telefone e o WhatsApp para que você possa entrar em contato. 11 99603 1330. Temos estudo do Apocalipse de Jesus para os simples de coração nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então você pode saber exatamente na sua cidade quando acontece e em qual horário para você poder também estar reunida ou reunido. E também aos sábados, as Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus nas diversas igrejas da religião divina no Brasil e no mundo, às 16 horas. Convite para que você esteja conosco. Concluindo esse nosso estudo de hoje, gente, trazendo essa mensagem do Cristo de Deus no seu Apocalipse, que o irmão Paiva transcreve aqui, então, no Apocalipse capítulo 21, versículos de 4 a 6, lembrando a você que esse é o convite que o Divino Mestre o faz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a você que está nessa audiência. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça a beber da fonte da água da vida eterna.
Chegamos à conclusão do programa O Assunto é Jesus, aqui pela Boa Vontade TV, agradecendo sempre a sua presença e companhia, o convidando a permanecer na audiência da TV da Paz, do Amor e da Fraternidade Real. Agradecemos também aqui a presença dos nossos convidados no estúdio, o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, diretamente do Rio de Janeiro, a Isabela Ribeiro, que é comunicadora aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação e também cristã do Novo Mandamento de Jesus. Ao seu coração, nós dedicamos este mantra sagrado da religião do terceiro milênio, nos ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.